Para você que gosta de análise gráfica, hoje a gente vai bater um papo sobre resistência, suporte e grandes volumes de negociação. Então segura aí que é logo após a vinheta. Nando, antes de você falar de suporte e resistência, você poderia me dar uma noção, porque eu sempre escuto as pessoas falando que o Bitcoin tem uma resistência fortíssima, por exemplo, em 55k, e eu não estou fazendo a mínima ideia de como encontrar esse ponto e por que as pessoas falam isso. Então você poderia me ajudar? Bom, primeiramente, como que funciona suporte e resistência, né? O próprio nome ele já te dá uma noção do que está querendo dizer. Suporte é aquilo que se apoia, resistência é aquilo que é dificultoso você ultrapassar, né? Então, quanto mais forte, pensa como uma cadeira, tá? Quanto mais forte for o suporte, mais tranquilo esse preço vai ficar estacionado. Então, geralmente as pessoas utilizam esse ponto como um ponto de entrada. É possível que esse suporte ele perca ele, né? Por quê? Porque às vezes o suporte ele não é tão forte. Imagina uma cadeira que seja uma cadeira de isopor, por exemplo, entendeu? Tem um suporte ali, mas ele não é tão forte, né? Então o preço, às vezes, mesmo estando estacionado, ele pode vir buscar preços menores. E é por isso que meu ponto de vista, não estou querendo criticar quem gosta de análise gráfica, mas eu não me sinto muito confortável, né, com análise gráfica. Por quê? Porque existem determinados fatores que a gente não consegue controlar. E esses determinados fatores também é o próprio ser humano, né? Então, devido a alguma notícia, alguma coisa que possa ocorrer no mercado, realmente pode acabar influenciando no preço e a gente acaba não fazendo uma análise corretamente daquilo que tem que ser feito por um fato externo que acabou ocorrendo. Por exemplo, a própria pandemia, né, de Covid que ocorreu, então jogou o preço lá embaixo. Então há determinados fatores na análise gráfica que a gente jamais vai conseguir controlar, e isso a gente está sujeito ao preço oscilar a esses determinados fatores. Tá, Nando, e a resistência? A resistência nada mais seria do que um teto, fazendo a comparação, né? Então imagine, um teto de concreto é muito mais difícil de você ultrapassar do que um teto de isopor, né? É muito mais simples de ser quebrado, né? De fazer essa passagem. Então o preço ele tende a ir à resistência e testar ela, que é isso que a gente fala, né? Que é o teste, né? Ela bate no teto e verifica se é possível passar ou não. E ela vai tentando bater ali várias vezes até conseguir passar. Muitas vezes o ativo ele simplesmente ultrapassa direto. Então ali também é considerado pontos de saída ou às vezes de entrada. Por quê? Porque se ele bate no teto e volta, você vende lá em cima e consegue comprar num preço melhor, né? E se ele simplesmente bate e ultrapassa, ele significa que dali para frente o ativo vai começar a subir exponencialmente. Então, muitas pessoas costumam deixar ou entrar no ativo a partir daquele ponto. Ah, Nanda, então como é que eu faço para achar esses pontos de suporte e resistência? Bom, bora para a tela aqui para mim te mostrar. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui seria uma resistência. Por quê? Porque o preço foi até aqui e caiu. E aqui embaixo seria um suporte. Por quê? Porque ele começou aqui embaixo, não desceu mais e continuou a subir. Então, no caso, você pode vir aqui, ó, nessa linha, você pode escolher ela aqui, ó, linha horizontal, e marcar ela aqui. Vamos supor aqui, por exemplo, e aqui novamente eu vou colocar aqui como suporte. Então, eu tenho suporte e tenho resistência de preço, tá? Ah, Nando, mas estão falando aí que 55k é uma resistência muito forte. Por que você não marcou ela? Porque isso depende do tipo de gráfico, do tempo gráfico que você está marcando. Então você tem um gráfico diário, semanal. Eu, por exemplo, estou usando o semanal. Então aqui no gráfico semanal seria essa análise. Então toda análise ela é feita através de determinado gráfico. Se você muda o gráfico, você tem que produzir uma nova análise. Então para fazer isso aqui é muito simples, tá? É só você vir aqui e marcar, porque vai ficar na faixa de preço. Ah, Nando, olha só, muito difícil, tem vários pontinhos aqui, eu não consigo entender nada desses candles aqui. Candles é esse aqui, tá? Que é o verdinho e o vermelhinho, esse blocozinho, né? Eu não tô conseguindo entender nada, não tem uma forma muito mais simples de você fazer isso? Tem sim, você pode vir aqui, ó, em função, tá vendo? E você pode procurar o ponto de alta e o ponto de baixa, que nada mais é esse aqui, ó, pivô de alta, pivô de baixa. Eu já deixei ele aqui em favoritos, tá? Mas é muito simples, é só você vir aqui, ó, alta e só escrever, tá vendo? Alta já achou.
Então você vem aqui e marca com a estrelinha, ele já vai ficar lá em favoritos. Aí você pode vir aqui, clicar nele e essa ferramenta ela vai marcar para vocês. Está vendo aqui que ela marcou direitinho, ó, em cima e embaixo? Então pronto, você já tem ali o seu ponto de alta e de baixa. Aí é só você movimentar a linha, caso tenha ficado um pouco fora, tá? Você segura aqui, ó, sobe para cima e para baixo aqui e acerta ela. Pronto, você já tem o seu ponto de alta e o seu ponto de baixa, que no caso é a resistência e o suporte. Tá, Nando, mas logo no começo do vídeo você falou de faixas de negociação. O que seria isso? Então, como eu falei que existem vários tempos gráficos, né? Fica difícil você achar suporte e resistência. Na verdade, assim, não é que fica difícil. Você vai achar muitos pontos e aí você acaba se confundindo. Igual, por exemplo, eu posso vir aqui e trocar, tá vendo que já apareceu mais pontos ali, ó. Então, assim, quanto menor o tempo gráfico, mais pontos vão aparecer. E uma ferramenta que eu acho interessante, que vai te ajudar nisso aí, é o volume de negociação. E o volume de negociação é a faixa de preço onde as pessoas mais negociam um ativo. Então ali você consegue definir se é um suporte ou resistência. Então por que as pessoas estão dizendo aqui, ó, por exemplo, que 55K é uma resistência muito forte? É só você vir aqui, ó, nessa ferramentazinha aqui, tá vendo? Perfil de volume, range fixo, tá? Se você pegar essa ferramenta e clicar aqui, ó, por exemplo, você vai fazer tipo uma diagonal. Você vem aqui e faz dessa forma. Tá vendo que apareceu aqui o volume de negociação? Então eu sei que aqui tem um volume de negociação muito alto nessa faixa de preço. Tá vendo aqui, ó, a linha azul vem, depois vem amarelo. E eu sei também que aqui, ó, tá vendo, ó, em 55K tem um volume que ele extrapola de negociação. Então é por isso que as pessoas dizem que 55K é uma resistência muito forte. Você pode perceber que acima de 55K o volume de negociações eles vão diminuindo. E por isso que se acredita que se o Bitcoin ele romper esse 55K, ele vai buscar a última ATH, que é essa aqui, de quase 65 mil dólares, e vai produzir uma nova. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí, deixa seu joinha, comenta aí embaixo se você quer que a gente comenta ou conversa sobre outras coisas a respeito de análise gráfica. Diz aí. Fica com Deus. Fui!